Eles estão todos sendo censurados, gente. Cadê a liberdade de expressão? Olá, terráqueos! Hoje a gente vai reagir a um corte do debate entre o Gustavo Machado, filósofo e marxista, e o vulgo Superman, advogado e comentarista político de direita. Quem será que vai ganhar esse debate? Façam suas apostas, mas antes de começar, já vou pedir para você me ajudar deixando aquele like, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, ativando o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta do meu trabalho e puder contribuir, tem o Pix aqui da tela, o Apoia-se ou se tornar membro aqui do canal. E é isso, bora lá! Bem, acho que, Gustavo, num país onde reina a insegurança jurídica como o Brasil, dominado por circunstâncias bizarras que cercam o Supremo Tribunal Federal, todo o sistema de justiça brasileiro. Circunstâncias bizarras que cercam o STF. Vocês já imaginam para onde esse papo tá indo, né? Que hoje se vê nas mãos de Alexandre de Moraes. Autoridade, eu odeio essa palavra, né? Mas é disso que a gente tá falando. Autoridades não eleitas não tiveram um voto sequer de ninguém, nem seu, nem meu, nem da Bárbara, nem do Rogério, nem de ninguém que tá aqui. Isso aí é verdade, né? Mas apenas isso aí, né? Existe um clima como esse que a gente viu agora. Eu não preciso provar pra ninguém, acho que o Rogério Vilela acabou de demonstrar isso inequivocamente, né? Você quer que derrubem o meu canal? Paulo Figueiredo tem um canal derrubado, Timeline teve o canal derrubado recentemente. Eles estão todos sendo censurados, gente. Cadê a liberdade de expressão? Várias outras pessoas, jornalistas, são e continuam perseguidos pelo Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes. Vários jornalistas e pessoas seríssimos estão sendo perseguidos pelo Xandão. Eu não consigo conversar sobre grandes questões alusivas aí ao desenvolvimento nacional sem colocar a liberdade de expressão como tema fulcral e primordial dessa nossa análise, porque onde não consigo me expressar, fica difícil desenvolver qualquer coisa. Disse ele num podcast no YouTube que tem apenas 3,6 milhões de inscritos, aonde ele está abertamente falando mal do STF e de outras instituições jurídicas no Brasil, falando abertamente mal do Xandão, e eu ainda não vi ninguém chegando lá e falando toque, 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 Superman, você precisa ser preso porque você está censurado pela sua fala. Então, assim, essa galera da direita, né? Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, Lucas Pavanato, adoram falar, né, que a gente está vivendo uma ditadura do STF, onde ninguém mais tem liberdade de expressão, sendo que eles estão falando isso em rede aberta para milhões de pessoas, fazendo manifestação em Copacabana para falar mal do STF, do Xandão, e até agora nenhum deles foi preso, nenhum deles está exilado, porque o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos porque ele quis, tá? Ninguém exilou ele lá. Então, assim, que liberdade de expressão que não tá tendo é essa, né? Que eles podem ir falar para Deus e o mundo, né? Espalhar para os 7 ventos as palavras deles, falar que eles estão sendo censurados e não acontece nada. Estranho, né? A direita não tem voz. Estamos vivendo uma ditadura. A direita tá sem voz e a gente tá vivendo uma ditadura. A direita tá sem voz e a gente tá vivendo uma ditadura. A direita tá sem voz e a gente tá vivendo uma ditadura. E a direita tá sem voz, a gente tá vivendo uma ditadura. Então venham pro lançamento do meu livro A Direita Não Tem Voz, Estamos Vivendo uma Ditadura. A direita tá sem voz, a gente tá vivendo uma ditadura, né, Carla? Algo de errado não está certo. E não tá, porque, na verdade, né, isso é uma grande mentira, como acabamos de demonstrar. Principalmente considerando que a gente tá no reino da incerteza. Você não sabe o que você vai falar para desagradar o Alexandre de Moraes, o Supremo, o PGR, o delegado da Polícia Federal ou qualquer pessoa do sistema de justiça. Então, eu vejo com muita dificuldade, se a gente não superar essa fase que a gente está vivendo no Brasil, qualquer coisa que você falar para mim, inclusive, poxa, Marco, eu acho que a solução correta seria caminhar por esta linha. Se você não passar isso com o STF, que hoje se sobrepõe ao Congresso Nacional, a governadores, a prefeitos, a deputados estaduais nas assembleias legislativas e a vereadores,
E tudo isso eu tenho precedentes e decisões e jurisprudência do Supremo a respeito, né? Do Muro da Cracolândia a morador de rua no município de Balneário Camboriú, câmera em policial aqui no governo do estado de São Paulo. Você é contra a câmera policial? Será se? E assim, gente, eu super entendo que muitas vezes o poder acaba se concentrando na mão de alguma instituição. Nesse caso, do Brasil, ele principalmente se concentra na mão do presidente da Câmara e do STF, que às vezes tem mais poder do que o próprio presidente. Então, assim, eu entendo a origem desse discurso, porém, ele vai por um caminho completamente a bublê das ideias, né, gente? Porque é isso. Como é que a gente vai falar que não tem liberdade de expressão num país onde tem manifestação contra o governo, onde tem live em rede social de político falando mal do próprio governo que tá aí na presidência do nosso país? Então, assim, esse discurso é um discurso que é mentira e que é exatamente para inflamar esse discurso de que não existe liberdade de expressão, de que o governo Lula é um governo autoritário, que o STF é autoritário, que tá tendo censura, e aí esse discurso vai lá para os Estados Unidos, exatamente para quê? Para poder pedir uma intervenção militar, que era o que eles queriam ter feito no dia 8 de janeiro, só que os Estados Unidos não apoiou, então não teve, né? Então, assim, a base desse discurso que ele tá falando aí agora é um discurso golpista, assim como o discurso do Bolsonaro nas manifestações, de Silas Malafaia, de Nicolas Ferreira. E assim, essa galera, gente, galera do 8 de janeiro, antes de ser julgado, teve proposta de acordo, a maior parte deles não quis aceitar. Quem foi preso foi porque não quis aceitar o acordo do STF, que era um acordo super tranquilo. Você pagava uma multa, ficava sem redes sociais, se eu não me engano, por 2 anos. E é isso, mano. E a maioria das pessoas não quis, aí ou fugiu, como, né, alguns bolsonaristas famosos que a gente sabe, né, como o primo de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, né? Então, assim, se deixar eles desenvolverem mais esse discurso, vai ser um discurso que vai chegar no discurso golpista lá do 8 de janeiro, que é o discurso de toda essa galera bolsonarista. Ainda mais teve o caso da menina da Débora, que escreveu com batom na Estátua da Justiça. Ai, tadinha da Débora. Débora foi outra, né, que foi oferecida a porra do acordo, golpista, foi oferecida a porra do acordo, não quis, aí virou um mártir. Ai, tadinha da Débora, gente. Me poupe, se poupem, nos poupem, né, galera? Essa galera da direita vive, literalmente, num Brasil paralelo, que eles inventaram na cabeça deles e que só funciona na cabeça deles. Mas vamos deixar pra ver, eu quero saber o que o Gustavo vai responder diante dessa pergunta. Questões financeiras em Minas Gerais, quer dizer, tudo isso dirimido e... Dirimido? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Cara, o que é dirimido, mano? O que significa dirimido? Pelo amor de Deus, alguém coloca aqui no chat. invadido pela Suprema Corte do Brasil, com protagonismos diversos. O Alexandre de Moraes é o protagonista da perseguição e o melhor exemplo de censura que existe hoje. As palavras usadas foram protagonista da perseguição e censura. Gente, sério, vocês são um bando de papagaio falando tudo a mesma coisa, literalmente, cara. Mas você tem exemplos como Gilmar Mendes, Flávio Dino, dando entrevista que nem um bando de maluco, falando sobre problemas nacionais relacionados ao desenvolvimento nacional, inclusive com o Hugo Mota falando. Um cara do Centrão que janta com Alexandre de Moraes, que janta com os ministros do Supremo, falando, eu acho que tá começando a ficar demais. Na minha humilde visão, já ficou demais faz muito tempo. Desde 2019 a gente vê. O deboche do Gustavo é ótimo, a carinha que ele fez. A carinha do Gustavo de tipo, galera, já entendi qual é o seu caminho, já entendi que você tá querendo chegar lá, mas não vai conseguir comigo, amigo. Esse protagonismo bizarro da Suprema Corte. 5 minutos para resposta, Gustavo. 5, depois réplica, essas as regras. É, Depois réplica, 3 minutos pra a ele, gente vai alternando. Eu realmente não acredito que o judiciário no Brasil, nenhum dos países principais do mundo, capitalistas e tudo, seja neutro, imparcial. Isso evidentemente não existe. O Estado nada mais é do que o balcão de negócios da burguesia.
O problema dessa galera da direita é que eles acham que o Estado depende de quem estiver na presidência. Então, como para eles o Lula é um comunista que quer, transformar o Brasil no comunismo malvadão, o Flávio Dino também é comunista, obviamente. Qualquer pessoa que defende o mínimo dos direitos humanos pra eles é comunista, gente, né? E aí essa galera da direita fica inventando que depende de quem tá lá, mas independe de quem tiver lá. Independe de quem tiver lá, porque a gente vive um sistema capitalista burguês, aonde os representantes eleitos vão representar os interesses da burguesia e não do povo, porque é um Estado burguês, independente se tá lá o Lula, o Bolsonaro ou o Fernando Henrique Cardoso, entende? Então assim, nós comunistas sempre falamos que nossos sonhos não cabem nas urnas. É óbvio que se a gente tiver um representante da esquerda radical lá, no Senado, no Congresso, na Câmara, enfim, eleito de forma democrática, é sempre importante, porque quer dizer que as nossas ideias vão estar chegando nesses espaços que antes nunca foram ocupados por nós. Então é realmente importante que a gente dispute esses lugares. Inclusive, a UP, tá aí para isso, para demonstrar isso, com a candidação do Léo Péricles, da Juliette, da Vivian Mendes, todas essas pessoas disputando as eleições burguesas, porém com o intuito de fazer as nossas ideias chegarem nesse lugar. Então, assim, tem que ser levantados esses pontos, sabe? Não é verdade pro Alexandre de Moraes, não é verdade pro Mendonça, não é verdade pro Nunes Marques, não é verdade pro Gilmar Mendes, não é verdade pro STF, que aliás é uma parte do judiciário que funciona por indicação política feita pelo presidente da República, que tem um aval ali, evidentemente, do Senado, da Câmara. E a gente não pode esquecer também, não, que vários dos ministros que estão hoje no STF foram escolhidos e recomendados por Bolsonaro e alas bolsonaristas. Então, esse discurso de que o STF está tomado de pessoas censuradoras e o Xandão malvadão não confere quando, há um tempinho atrás, Michele Bolsonaro estava gritando nas línguas dos anjos o quanto ela estava feliz porque André Mendonça ia estar entrando como ministro do STF, gente. Então, assim, são tantas formas que eu posso quebrar esse discurso de que não existe liberdade de expressão no Brasil, que, cuspindo fatos aqui, porque essa galera vive no Brasil paralelo. Mas claramente já é um órgão que ele não apenas não é eletivo, mas ele é construído por eleição feita pelo presidente da República, ou seja, é a instância máxima que está a serviço da manutenção do cargo supremo que nós temos no Brasil aí. Isso para não falar no judiciário no seu conjunto. O judiciário, além de não ter eleições no judiciário, eu acho que justiça deveria ser eleita com cargos revogáveis, não acho que justiça tinha que ser cargos efetivos, permanentes, penso que as remunerações tinham que ser compatíveis com a remuneração de um trabalhador qualificado no Brasil. Então, eu não tenho louvor nenhum a fazer o sistema judiciário, nem brasileiro e nem aqueles outros que dominam no mundo, em particular o STF. Embora a insegurança jurídica é a condição que domina para a enorme maioria da população do Brasil. Hoje você tem, por exemplo, eu não tô com a estatística gravada do número de presos no Brasil hoje, mas é da ordem da casa de 1 milhão, um pouco menos do que isso a última vez que eu vi, 70% sem julgamento, por exemplo. Você tem uma situação onde a advocacia pública é uma coisa de quinta categoria, a enorme maioria das pessoas não tem como pagar advogado, recebem processo de todos os lados e não tem condição de ter uma defesa que seja razoável, que seja competente. Soma-se a isso o fato de que a maior parte das pessoas que está hoje presa no Brasil é da população preta ou parda. Ou seja, estão presos sem julgamento, muitas vezes de forma completamente arbitrária e injusta, porque a gente sabe que a justiça não é cega e ela vê muito bem a cor de quem ela está julgando, a classe social de quem ela está julgando. Exatamente isso que o Gustavo tá falando. O que a gente tem de advogado público no Brasil, gente? Quem não tem condição de pagar um bom advogado consegue fazer o que na justiça brasileira? Nada. E aí a gente vê pessoas que cometem crimes absurdos com penas super mais tranquilas porque tem dinheiro para pagar. Então, assim, a justiça vê muito bem a classe social e a cor das pessoas e isso afeta constantemente a vida dessas pessoas
pessoas que precisariam da justiça e que não podem contar com ela. Pelo contrário, tem que se precaver porque muitas vezes serão prejudicadas por ela. Como não pensar na minha própria experiência anedótica, né? Porque, como alguns de vocês já devem saber, a minha faculdade Egenica tá trancada exatamente por problemas na justiça. E a gente teve que tirar dinheiro de onde não tinha, exatamente para poder pagar um advogado para resolver essa situação, sendo que a gente tem fiéis. Então, assim, nós em tese já somos pessoas que estamos em dificuldade financeira e por isso precisamos do fiéis. E aí acontece um problema na justiça onde a gente tem que tirar dinheiro de onde não tem, exatamente para poder seguir a nossa vida, para poder ter uma profissão. Então, sabe, entende quantas problemáticas tem quando a justiça, para ela ser efetiva, você precisa pagar por ela? Então, quando a justiça também é uma mercadoria, assim como tudo no capitalismo, só quem tem poder pode pagar. Não acho que Alexandre de Moraes seja neutro, não acho que ele é o paladino da democracia e das liberdades e etc., mas eu devo admitir que Bolsonaro e seu governo fez um esforço muito grande para dar razão ao Alexandre de Moraes no aspecto que diz respeito. Todas as investigações que seguiram depois e mostraram que o 8 de janeiro não foi, como estava na cara desde o começo, né? Manifestações espontâneas, tão poucas ocupações que ocorreram antes. Foi muito do bem financiado, né? Pela galera do agro, por uma boa galera. Como houve não apenas um plano de um golpe de Estado no Brasil a ser executado naquela época, como ele foi colocado em execução, só não deu certo, porque forças fundamentais para que ele fosse levado em execução não apenas não se dispuseram a tal, como inclusive ameaçaram de prender o presidente e reagiram naquele momento, né? Então fizeram um esforço grande, porque várias medidas do Alexandre de Moraes, várias com grau de arbitrariedade grande, não concordo com todas de forma nenhuma, uma já iniciou com o processo das fake news, com uma justificação jurídica bastante fraca, isso não há a menor dúvida, mas sempre com aquele pressuposto de que estava em questão a possibilidade de um golpe, retirar o mínimo de liberdades democráticas, que já não são muito grandes, tanto no Brasil como em boa parte dos países do mundo, mas diante das coisas que se mostraram absolutamente corretas, inclusive confessadas diante da Câmara, simplesmente por quem era o comandante do Exército na época, que narrou tudo o que aconteceu e que foi lá colocado lá, inclusive pelo presidente Bolsonaro, né? Ora. Embora o suprassumo da insegurança jurídica realmente eu veja nesse projeto de anistia que está sendo colocado agora, né? A gente pode até discutir sobre ele depois. Esse é o suprassumo da insegurança jurídica, porque trata-se de anistiar fatos que aconteceram no passado. Exato. Né? Fatos que aconteceram no passado, ou seja, uma lei que vai ser aprovada agora, mas que ela retroagiria, né, para ser aplicada para fatos que ocorreram aí há 2 anos atrás, há 2 anos e poucos atrás, e não para os que vão acontecer daqui para frente, sem falar em outras bizarrices de diversas naturezas. Então, eu não sou lá grande defensor de Alexandre de Moraes do STF, muito pelo contrário, não acho que seja neutro, acredito que tem posições políticas, seu passado indica até uma certa vinculação a Michel Temer, como o Gilmar Mendes tem ligações muito fortes com o PSDB, por exemplo, com Temer e o PMDB, outros com o PSDB, é o caso da ministra lá de Minas, que eu me esqueci o nome agora, que inclusive já saíram depoimentos com vários contatos diretos. Não acho que tem ninguém neutro ali, tanto é que eles foram colocados lá por presidentes da República, né? Foram colocados lá os que estão hoje, os mais velhos ali, FHC, boa parte pelo PT, Dilma, Bolsonaro e agora Lula de novo. Sem dúvida, eu acho que a liberdade de expressão ela é fundamental. Agora, a liberdade de expressão, evidentemente, que também se pode cometer crimes com expressão. Eu não tenho condições de falar do seu canal, das coisas que você está dizendo, porque eu realmente não conheço. Mas em abstrato, claro que eu estou a favor das pessoas se manifestarem, dizer o que pensam a respeito do STF, dos ministros A, B, C e D. Gustavo falou, não te vejo, não posso falar de você. Mas acredito que o que o Gustavo tá querendo falar é que nem toda liberdade de expressão, né, deve ser irrestrita, né? Porque não é liberdade de expressão você ser transfóbico. Não é liberdade de expressão você ser racista. Não é liberdade de expressão você ser gordofóbico, você ser machista. Isso não é liberdade de expressão, tá bom? Então, assim, liberdade de expressão para quem não está falando merda, não está cometendo nenhum crime, né? Quando está bostejando o que está falando. Então, assim, a gente tem que ter cuidado
com esse discurso de liberdade de expressão, porque senão vai virar que nem os Estados Unidos, liberdade de expressão a ponto de nazistas poderem fazer sinais, manifestações, e aí ninguém fala absolutamente nada, né? Por exemplo, acho absurdo várias coisas que o Monark falou, mas não acho que o canal dele deveria ter sido fechado, só para dar um exemplo aqui, não concordo que o canal dele deveria ter sido fechado. Se alguém cometer um crime falando, exceto se ela diga que o canal está a favor, está a serviço de um determinado crime, exceto nessa condição, a pessoa tem que ser julgada pelo crime que ela cometeu, ainda que em palavras, mas não necessariamente fechando o veículo de comunicação que ela tem, né? Então, apenas para colocar aí alguns pontos em cima da sua questão. Não acho que a questão do desenvolvimento do Brasil, ela evidentemente se restringe a isso, é um elemento que está presente. Acho que insegurança jurídica é o que paira sobre a enorme maioria da população brasileira, que nem justiça existe. Acho que o judiciário tinha que ser completamente revolucionado, com mandatos revogáveis, eleitos. Acho que o STF não deveria nem existir. Gustavo, o tempo Tá? já passou, se tá? esgotou. Então é isso aí. Não, mas pode finalizar, eu dou esse tempo. Seguindo, eu tô É, o esperando. tempo tá Não, lá. É, o tempo tá lá. Ah, beleza. Sim, Foi mal. Eu não bem tava... tranquilo. Tem uma avalanche de coisas. Só antes Claro. de começar aqui, eu queria deixar claro aí no chat para parar de brincadeirinhas. O pessoal tá falando que é Superman versus Vegeta. Vegeta Quem é do... Vegeta? Ele. Mas o Vegeta é o quê? Do Dragon Ball. Não sei o que é. Então. Ah, Dragon Ball! Dragon Ball. Então Acho que eu sei quem é. exatamente. A barbichinha. Exatamente, por causa das entradas. Parem com essa brincadeira, tá? Eu não tô gostando. Vamos bloquear todos que fizeram essa brincadeira aí. Ex-calvo com pena do Gustavo, olha lá. É com você então, Marco. Tem alguns pontos que me causam espécie aqui dentro Que me causam espécie. da fala do Gustavo, que é o seguinte: o número, eu imagino que esteja inflacionado de 1 milhão de pessoas presas. Vamos verificar. População encarcerada no Brasil hoje. Então aqui, ó, checagem de dados ao vivo para vocês. Segundo o Observatório Nacional, ou seja, um levantamento feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mostrou que hoje o Brasil tem a terceira maior população encarcerária do mundo, tendo mais de 850 mil pessoas encarceradas no Brasil. Então, assim, pode ser que não seja 1 milhão de fato, mas assim, é um número que é mais de 850 mil, ou seja, quase 1 milhão de pessoas. O Gustavo não exagerou. Mas, de novo, eu não vejo problema com relação a isso, né? Num país onde você tem, numa taxa histórica de mínimo de homicídios, 40 mil homicídios por ano, a única coisa que eu espero da justiça é mais punição para vagabundo e bandido, criminoso, homicida, traficante e congêneres. Então, 40 mil homicídios por ano. Vamos ver de quem são esses homicídios. Porque assim, não adianta você só jogar o dado e não saber de quem esse dado tá falando. Eu aposto que se você for ver o número de homicídios, esse número maior vai ser entre jovens pretos e pardos de periferia. Então assim, o homicídio que ele tá falando, que é da criminalidade, que é do tráfico e do bandido bom é bandido morto, não é o branco que tá morrendo, tá, meu amor, de homicídio. Não é. É a população preta e parda que tá morrendo. Então tu nem sabe o dado que tu tá falando. É muito fácil ir na internet e jogar o dado assim, foda-se, sem explicar o dado, sabe? para mim, é um argumento que ele fica flutuando no tempo e no espaço sem pousar na realidade. Outra coisa, o 8 de janeiro tá longe de qualquer coisa remotamente parecida com a tese principal defendida pelo Gustavo. O Gustavo é um revolucionário. Meu amor, então, deixa eu te contar, essa não é uma opinião do Gustavo. Está tendo uma CPI do golpe, foram avaliados inúmeros fatos, tinha uma minuta do golpe, gente. Tinha um documento, tinha milhões de fatos e documentações que mostram que existia um plano golpista, um plano para exigir estado de sítio assim que o Lula fosse eleito, caso fosse eleito. Então, assim, falar que não existe é negar a realidade. Que é o que esse homem está fazendo desde o início do vídeo, né? Gustavo quer, se possível, criar alguma massa, algum corpo de pessoas para tomar o poder por meio do sangue, por meio da Revolução Armada. Isso é o PSTU, isso é estatuto, isso é PCdoB. Que você sabe muito, né? Você fez parte realmente desses partidos para saber o que eles querem, né, amigo? Vamos trabalhar os meios democráticos de promover golpes. Mas a essência é a revolução. Revolução com a lógica
que ele traz pra mim é que nem falar sobre debate acadêmico, né? Revolução tem que ser contra o sistema, o status quo. E no caso, o tentativa de golpe do 8 de janeiro, assim como o golpe de 64, foram 2 golpes ligado à direita e ao status quo, a quem já estava no poder, com uma justificativa de impedir uma ditadura comunista. Então não, meu amor, não foi uma revolução, foi um golpe, assim como foi em 64. Eu não aguento, gente, eu não aguento. Qual que é a lógica de você fazer um debate acadêmico com alguém que quer colocar a galera num paredão e fuzilar? Qual que é Cara, isso é um argumento, isso é canalha, cara. a lógica disso daí, né? Então, se a gente tá falando do 8 de janeiro, queria apresentar pro Gustavo a dona Jupira, a dona Iraci, o Marcelo, que tem epilepsia, que tá preso, tem outra senhora também recentemente. Os nomes a gente vai até esquecendo, mas o Clériston morreu na cadeia por negligência do Alexandre de Moraes e mais de 3 pedidos da PGR para tirá-lo de lá por conta de problemas de saúde. Só velhinhos inocentes, né, gente? Só velhinhos inocentes. Dona Fátima lá fazendo cocô no STF, só velhinhos inocentes que quase deram um golpe de Estado, financiado por setores empresariais do Brasil, que só não foi bem sucedido porque não teve apoio da elite internacional estadunidense. Ai, gente, Revolução Brasileira e o povo unido. Nenhum tinha uma arma sequer. Mentira também, porque tiveram um monte de coisa. Teve atentado a bombantes, encontraram armas, falaram que teve prostituição nos acampamentos, que tinha tráfico de drogas, que tinha um monte de merda acontecendo nos acampamentos que estavam sendo financiados por empresários e passadinha de pano dos militares que estavam lá fazendo a segurança disso tudo, né? E aí, bandido bom não é bandido morto no caso de quem faz tentativa de golpe de Estado. Aí é coitadinho, tá na cadeia, coitado, gente. Nem foi feita uma tentativa de acordo não e essa pessoa se negou a fazer. Não aconteceu isso não, tá? A gente viu depredação da praça, dos 3 poderes e dos ministérios pelo MST. Pelo MST! Ai, meu Deus do céu. Gente, sério. Agora ele vai falar que tinha petista infiltrado e que só quem destruiu as coisas lá foram os petistas infiltrados do MST. Cara, tem que estar muito fora da realidade pra falar uma coisa dessa, cara. Sinceramente. Eu imagino que, eu não sei se você concorda ou não com o MST, eu acho que é um movimento terrorista, eu entendo como um movimento terrorista. O MST é um movimento legítimo que busca garantir o que a Constituição Federal Brasileira garante, que é o direito à terra. Na Constituição brasileira é dito que terras improdutivas podem e devem ser ocupadas para que elas sejam agricultáveis. O MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Se você come comida de qualidade na sua casa, se você come comida orgânica, é porque o MST está trabalhando para essa comida chegar na tua casa. Então, falar que o MST é um grupo terrorista tem, no mínimo, um viés bastante contraditório, né, aí na fala dele. Então, assim, fiquem de olho nessa galera que fala que o MST é terrorista, mas que faz propaganda de bet por aí. Ou que normalmente faz parte dessa galera das igrejas neopentecostais. Não duvido nada que o Superman já tenha ido para os Legendários. Quem poderia imaginar, né? Que promove terror no campo e nas cidades. O MTST também promove terror nas cidades. Vai tomar no seu cu. Vai tomar. Gente, o MST sofre anos e anos com violência no campo, com os camaradas sendo mortos pelos capangas do agro, dos grandes empresários que tem grandes prédios, lojas, que querem que a especulação imobiliária ocorra. O MST e o MTST são 2 movimentos que buscam garantir a terra e a moradia para as pessoas que não têm e sofrem repressão violenta dia sim, dia também por conta disso. Para esse cara vir falar que eles 2 são maus para a população. O agro que é incrível, o agro que é ótimo, muito bom, tá? Não tem esse duplo padrão
é escancarado, é auto-evidente. E mais do que isso, né? Pessoas que nunca tiveram foro por prerrogativa de função sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, a gente está indo um pouco além de uma mera sensação de insegurança jurídica, que eu acho que é o ponto que você fez para mim. A gente está falando aqui de subversão total do Estado de Direito, do império da lei. Império da lei. Se tem uma coisa que advogado, ou quem pelo menos faz direito e vai entrar no sistema de justiça quer, é um mínimo de previsibilidade em contrato. Por isso que o papo com o revolucionário é legal no banco acadêmico, mas na vida real ele se desfaz completo. Eu tenho um acordo com você, meu querido Rogério Vilela. Esse acordo vai ser cumprido. Eu não quero um cara do Estado, um burocrata de plantão, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça Federal, revisando e reescrevendo o contrato que eu fiz com você. Entendi, Superman. Você não quer um cara da Justiça do Trabalho fiscalizando o seu contrato que você fez com o funcionário, né? Porque talvez ele veja ali que tem alguma coisa que vai prejudicar o funcionário. E aí ele vai falar, não, é direito do seu funcionário isso. Entendi, Superman. Eu, dotado de autonomia da vontade, graças à liberdade que Deus me deu, Liberdade que Deus me deu. nenhuma constituição me deu essa liberdade, eu vou lá e falo, vou prestar tantas horas de serviço para o Rogério Vilela, vou trabalhar para ele seguindo esses termos e condições. Qualquer papo além disso, já estourou? Estourou, mas ele Tá, eu vou só 50 concluir. segundos, pode passar também. Então, eu encaro essa narrativa tosca e bizarra, inventada, A nossa que é tosca, bizarra e inventada, tá vendo? A nossa. e promovida pela imprensa, isso que é o pior. Promovida pela imprensa. Obviamente, a imprensa que ele tá falando é o quê? Globolixo, lulista. Como um golpe absoluto contra o cidadão, contra o povo brasileiro. É o Supremo Tribunal Federal mandando recado, falando prendemos quem queremos, quando queremos, da forma que queremos. Dane-se o que está na legislação penal, na lei de execução penal, dane-se o que está na legislação civil, dane-se o que está na Constituição, no processo civil. E outra, liberdade de expressão, o que me deixa mais assustado é a relativização que a esquerda faz da liberdade de expressão. Que é aquela brincadeira, né? Liberdade com responsabilidade. Aí, a hora que eu pergunto pra você quais são os termos dessa responsabilidade pra você entrar na minha casa e me prender e me algemar, usando a última racha do direito, que é o direito penal, geralmente a galera da esquerda fica sem conseguir dar um exemplo concreto. Cuidado, hein? Se você falar 3 vezes o nome do Xandão no banheiro da sua casa, de olhos fechados, ele vai aparecer aí à meia-noite com a algema pra te pegar. Vai te levar pro comunismo malvadão, te botar na parede, já sabe. Não grite o nome do Xandão sozinho em casa. Fica a seu critério. Gente, sério. Eu acho que eu deixei claro aqui nesse react que os argumentos deste homem que acabou de falar, do Superman, vulgo Superman, né? A pessoa tem um vulgo Superman, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso baixo. E os argumentos dele, a gente quebrou um a um, né? Então, assim, espero que vocês tenham conseguido entender. Espero que vocês me entendam, vidas. Mas já deu pra mim. Este react esgotou todas as minhas forças. Então já me dá o adicional de insalubridade, deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. E óbvio, se você gosta do meu trabalho e puder, considere contribuir a partir do Apoia-se, do Pix que tá aqui na tela, ou se tornando membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos na área de membros. Tem vlog, tem leitura radical, tem reacts exclusivos na área de membros e muito mais que ainda tá por vir aí. Então não perca tempo, a partir de R$ 4,99 você já tem acesso a tudo que tem disponível na área de membros, além do nosso Discord também, onde você pode me dar sugestões de vídeos para reagir e a gente ter esse contato mais próximo. E é isso, gente, não tenham medo do Xandão e não acreditem em Super-Homem. E é isso, beijos, até a vitória.